pingo final, Reinaldo Azevedo. E meu pingo final vai para Gilmar Mendes. Socorro, socorro, Gilmar Mendes quer botar fogo na floresta da moralidade nacional. Esse é um asno muito comum nos dias de hoje, que emula com aquele coelho do Bambi. Mas por que estão escoiciando tantos fatos nas redes sociais? Antes, algumas informações. No primeiro julgamento de um procedimento depois do início do ano judicial, a segunda turma do Supremo negou um recurso que poderia tirar da cadeia um condenado da Lava Jato, a saber, João Cláudio Genu, ex-assessor do PP, conhecido desde os tempos do Mensalão. Uma explicação rápida, tratava-se de um recurso chamado reclamação. Por intermédio dele, o indivíduo pede o reconhecimento de um determinado direito. O que os advogados de Genu queriam? Que seu cliente fosse julgado pelo STF, argumentando que fatos relacionados àquilo que lhe imputam estão sendo apurados nesse tribunal. E estão mesmo. Segundo a tese, Sérgio Moro teria usurpado uma atribuição do Supremo. Nota, o juiz condenou Genu a 8 anos e 8 meses de prisão, que está sendo cumprida em regime fechado. Teori Zavascki já havia negado uma liminar. A defesa recorreu e os 5 ministros da segunda turma votaram contra, em uníssono. Edson Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Fachin estreou na relatoria, negou o provimento à pretensão da defesa. E nem poderia ser diferente. Apenas em casos excepcionalíssimos, os ministros têm mantido na corte quem não tem foro especial. E Genu não tem. Há também um pedido de habeas corpus que ainda não foi apreciado pelos ministros. Creio que será concedido, vamos ver. Mas vamos voltar a Gilmar Mendes. O ministro seguiu como civil relator, considerou a reclamação descabida, mas Mendes afirmou uma obviedade que pôs asnos, pardalocas e boquirrotos em polvorosa. Disse ele, aspas, temos um encontro marcado com as alongadas prisões que se determinam em Curitiba. Temos de nos posicionar sobre esse tema, que conflita com a jurisprudência que construímos ao longo desses anos. O que há de absurdo ou criticável aí além de nada? Afinal, as prisões em Curitiba se alongam ou não se alongam sem tempo? O artigo 312 do Código de Processo Penal não estabelece com efeito o tempo máximo da prisão preventiva, mas define 4 pressupostos para que seja decretada. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, no interesse da instrução criminal, vale dizer, para evitar que o preso altere provas ou manipule testemunhas e para assegurar a aplicação da lei penal, isto é, impedir a fuga. As tais das ameaças à ordem significa o seguinte, haveria evidências de que a pessoa está prestes a cometer outro crime ou nele já incide, hoje. Atenção, isso tem de dizer respeito ao presente e ao futuro imediato. Quem lê as petições do Ministério Público, em vez de só ficar vomitando lobby vigarista, sabe que os pedidos do MP para as preventivas evocam, na quase esmagadora maioria das vezes, fatos do passado do processado. Ora, os fatos do passado compõem um conjunto de coisas que fizeram dele um investigado ou um réu. Prender a pessoa preventivamente antes do julgamento, em razão do crime que a fez ré, se não há evidência de crimes no presente, se não há ameaça à instrução, nem ameaça de fuga, constitui uma óbvia ilegalidade. O MPF e Sérgio Moro se zangam quando alguém constata o óbvio. A cadeia é usada como instrumento para forçar o detido a fazer delação premiada. Isso é interpretação? É chute? Não. Foi o que confessou com todas as letras Deltan Dallagnol na segunda-feira no Facebook. Ao tentar impor uma agenda a Alexandre de Moraes, defendendo a execução da pena, a prisão após o julgamento, depois da condenação em segunda instância, ele escreveu o seguinte, presta atenção, e note que alguns pares seus ficaram irritados porque acharam que ele entregou o serviço. Está lá, aspas, a colaboração é um instrumento que permite a expansão das investigações e tem sido o motor propulsor da Lava Jato. O criminoso investigado por um crime A entrega os crimes B, C, D e E, um alfabeto inteiro, porque o benefício é proporcional ao valor da colaboração. Em resumo, a execução provisória, a prisão, é o que pode garantir um mínimo de efetividade da justiça penal contra corruptos, levando-os à prisão dentro de um prazo mais razoável, fecha aspas. Ninguém precisa interpretar o que está dito com todas as letras. Agora pensemos de novo sobre o que disse Gilmar Mendes. Meu Deus, Gilmar pediu que se cumpra a lei. Esse ministro deve estar louco, não é mesmo? Afinal, quando a lei é desrespeitada ou excepcionalmente aplicada para punir nossos inimigos, os que consideramos culpados, aqueles de que não gostamos, a gente deve aplaudir, não é mesmo? Como se fazia na União Soviética de Stalin, na Alemanha de Hitler ou na Itália de Mussolini. Está comparando o Reinaldo do Brasil de hoje com aqueles países à época? Não. Eu só estou a demonstrar que esse tipo de comportamento de procedimento tem história e não é próprio dos regimes democráticos com o qual se identifica ou tem de se identificar a direita liberal. A diferença entre uma prisão ilegal e um linchamento é só de grau.
com um agravante no caso da primeira prática. É executada pelo Estado, que deveria justamente garantir o cumprimento da lei.